Se a ciência médica e mídia especializada ou não costuma denominar depressão como sendo a doença do século, o que teria ela de espiritual? E se muito, não estaria de certa forma indiferente à ciência médica que pretende tratar da depressão? Eu digo, bom, eu acho que a depressão ela não é uma doença, ela é um sintoma que pode ser de muitas coisas diferentes. A coisa vai se traduzir num comportamento depressivo. Isso que é uma espécie, vamos dizer, de recusa de fazer para si mesmo os benefícios mais óbvios que você precisa. Porque o sujeito depressivo ele não quer viver. Eu uma vez conheci um sujeito que era um homem muito elegante, muito educado, muito culto. Uma das pessoas mais encantadoras que eu conheci na minha vida. Conversava bem, então a gente jogava xadrez, às vezes terminava a partida de xadrez e ele ia se trancar no banheiro e tentar se matar. Fazia isso 2, 3 vezes por semana. Tinha que viver fiscalizado. Eu nunca entendi por que era isso. Então, vamos dizer, para sondar as causas disso naquela biografia em particular, você precisa dedicar talvez anos a fio, a não ser que você fosse um gênio da psicologia, como o Dr. Miller, mas ele nunca foi cliente do Dr. Miller. Quando eu conheci o Dr. Miller já era tarde, esse cara já estava em outro. Então, também conheci casos de camarada que assim, se deitavam na cama e se deixava morrer. Ele ficava 6 meses, não levantava nem para tomar banho, nem coisa nenhuma. Se não tratassem dele, o cara iria para o brejo. E eu vejo que um fundo de depressão existe também em muitas dessas condutas de covardia que eu estou assinalando aqui. Quer dizer, o sujeito que ele busca muita proteção quando ele não precisa, se comporta como um adolescente quando já é um homem adulto, ele está negando a si mesmo certos direitos que você tem. Né? Eu vejo, por exemplo, como as pessoas falam hoje, todas falam com uma vozinha muito fraquinha, às vezes meio afeminada, mesmo pessoa que não é viadagem não, os caras não são viados não, mas a voz deles sai fraquinha. Né? Eu digo, por quê? Você é um homem adulto, você tem direito a uma voz de homem adulto, então use a sua voz, né? Tá certo? Quando você ficar velho, você vai perder mesmo. No fim da sua vida, você vai estar falando que nem uma velhinha. Tá certo? Mas, enquanto pode, desfruta o que. Né? O que pode. Tudo isso aí, vamos dizer, é depressão. Mas olha, eu não consigo achar, vamos dizer, uma causa para a depressão, porque a depressão é um sintoma que aparece pelas causas mais extravagantes. Né? Eu acredito que toda doença psiquiátrica ela tem uma causa neurobiológica, alguma coisa está falando, mas acontece que a situação, de umas situações existenciais deprimentes, se duram muito tempo, elas criam uma alteração neurobiológica do cara, e daí você tem a causa e tem a causa da causa. Então, que há um elemento espiritual, digo, mas não que possa ser resolvido em cada caso, porque esse elemento espiritual está disseminado na nossa sociedade. Nós estamos na sociedade da negação do espírito, da destruição do espírito, da total separação entre o homem e suas possibilidades espirituais, até intelectuais superiores. Então, todo mundo está sendo tratado como se fosse um ratinho de Pavlov. E está sendo tratado, inclusive, por aquelas pessoas que teriam a obrigação de fazer o contrário. Quando você observa, por exemplo, a fraude científica que agora se tornou rotineira, eu digo, meu Deus, mas não é a classe dos cientistas que assumiu a obrigação de agora educar a humanidade? Vocês não são o novo clero? Como é que você pode vender isso por alguns tostões, ou por um emprego, por uma coisa assim? E não é um nem dois. Fraude científica sempre existiu, mas uma coisa assim, em escala mundial organizada, nunca houve. Então, a causa espiritual está disseminada e todos nós estamos convidados a uma depressão. Só que, se você está num ambiente um pouco mais deprimente que o dos outros, como acontece no Brasil, é aí, meu filho, que você tem que levantar e dizer não. Eu não vou ficar deprimido, não. Eu não vou ser infeliz, não. Por quê? A minha felicidade está colocada num outro plano que a sua influência não atinge. Né? E olhe bem, tem uma música aqui que se chama, música irlandesa, chama Count Your Blessings. Conta as suas bênçãos, conta o que você recebeu. É uma música, canção muito bonita. Né? Você fazendo a conta do que você já tem e do que você já recebeu, você tem um capital mais do que suficiente para ser feliz. Por exemplo, veja, assim,
o número de pessoas que simplesmente gostam de você. Em geral, todo mundo está recebendo mais afeição do que precisa. Eu sempre disse, eu não quero que ninguém goste de mim, eu não faço questão de gostar de mim, porque minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, aqui Isabela e Alessandro gostam de mim, a Priscila gosta de mim, meus cachorros gostam de mim, minha mãe gosta de mim. Já é mais do que eu mereço. Porque que mérito tenho eu para que todas as pessoas gostem de mim? Não tenho mérito nenhum. Então vocês estão gostando, estão levando vantagem. Né? Você tem um cachorro, já vê a afetividade de um cachorro, é uma coisa assim que preenche 10 almas humanas, você está entendendo? Quando você chega em casa e vê a alegria extraordinária com que aquele bicho que recebe, eu digo, mas meu Deus do céu, eu largo esse coitado aí, às vezes até esqueço de dar comida para ele me ama desse jeito. Então, eu acho que todos, em geral, os seres humanos, recebem mais amor do que precisam. Mas como eles julgam a situação de acordo com uma demanda afetiva anterior, do tempo de infância, eles ficam achando que precisa de mais e não precisa, está mais do que suficiente. Agora, se você não reconhece, porque tem gente que tem isso, tem pessoas que não são capazes de amar, tem pessoas que não são capazes de ser amadas. Por mais que você ame o desgraçado, a desgraçada, ele não sente. Daí sabe o que você tem que fazer? Tem que bater na pessoa. Você acha que eu estou com raiva de você? Agora eu vou mostrar o que é raiva. Alguém pergunta, depressão não pode ser traduzida como ingratidão, especialmente ingratidão a Deus? Certamente tem esse componente. Então você não pode ser grato por uma coisa que você não sabe que recebeu. Daí o negócio do count your blessings. Conta o que você já tem. Conta o que você já recebeu. Por exemplo, uma vez tem uma pessoa para mim falar, meu pai não fez nada por mim, ele me abandonou logo quando eu era criança. Eu digo, bom, mas ele gerou você, não gerou? Você poderia fazer isso por você mesma? Então, no mínimo, o pior dos pais fez isso por você. Que é infinitamente mais do que você poderia fazer. Então, vou dizer, essa gratidão você tem que ter. Quem diz que naquele dia, precisamente, seu fulaninho tinha que ir para a cama com dona fulaninha e criar justamente eu? E por que tinha que ser eu, no meio de tantos milhões de espermatozoides que estavam lá no depósito? A consciência que você tem que ter de que a sua existência não é necessária, de que você poderia não existir, isso aí você nunca pode tirar da cabeça, porque isso é uma realidade. Você existe por um ato arbitrário do amor divino. Só de você lembrar, você falou, pô, eu existo. Caramba. Eu poderia fazer isso por mim mesmo? Não posso. Isso deve ser um elemento de meditação constante. Por quê? Porque isso te encaixa dentro da estrutura da realidade das coisas. Onde você vê que tem coisas que acontecem necessariamente, dadas certas causas, outras se seguem necessariamente. Tá certo? Porém, o nascimento de um ser humano, vamos dizer, ele é geneticamente inexplicável. Porque na hora que estão lá os dois transando, sai um montão de espermatozoide. Que podia ser o seu vizinho, podia ser outra pessoa. Por que fui eu falando? A genética não vai explicar isso jamais. Não há lei que determine isso. Os benefícios, eu já até escrevi um artigo a respeito disso. Os benefícios de que as pessoas de classe média até baixa desfrutam hoje são os benefícios que a aristocracia tinha em outras épocas. A aristocracia pagava esses benefícios com o serviço prestado. É isso? Então o sujeito tinha lá um belo castelo, as pessoas pagavam imposto para ele tinha 40 amantes, etc. Mas na hora que estourava a guerra, é você que vai para lá, meu filho. Então ele oferecia a sua vida. E, portanto, vamos dizer, o que ele recebia de benefícios, que para nós parece ter um absurdo, tanta coisa, aos olhos dele não o diminuía. Ele tinha o mérito. Está compreendendo? Agora, se a pessoa recebe um monte de benefício, não precisa fazer nada para pagar o benefício, ela vai se sentir insatisfeita e ainda vai querer mais. E quanto mais der, vamos dizer, você está criando um desequilíbrio de direitos e deveres. Está entendendo? Então, se não lhe deram obrigações, deveres morais a cumprir, você busque algum. Ora, outro dia eu estava lendo o Jacovassi, mas tem uma senhora, que é uma mulher muito inteligente, notável, uma bela personalidade, e tem um chato de galocha que se apaixona por ela, e fica lá e não larga, e não larga, e não larga, e a mulher desesperada, como é que eu vou fazer para me livrar desse cara? Até que um dia ele chega, invade o apartamento dela e põe um revólver na cabeça e diz que vai se matar se ela não der para ele. Ela diz, quer saber? Você se mata, você não vale nada mesmo, tá entendendo? E daí o cara se toca, né? E daí ela fala, vai cuidar da sua vida, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se impor alguma obrigação.
para você valer alguma coisa. E o cara sai agradecendo. A mulher diz: muito obrigado, vocês salvou minha vida. Pode deixar que eu não vou amolar mais, eu vou fazer minha vida agora. Você está entendendo? Quer dizer, o cara estava faltando para ele o quê? Esse sentimento da obrigação autoimposta que faz você respeitar um pouquinho a você mesmo. Sem isso, você entra na depressão. E é isso que está faltando para as pessoas. Você enche os caras de benefício, né? E nada é exigido. Ou às vezes é exigido, vamos dizer, certas obrigações absurdas, que são de natureza puramente egoísta. Também, quer dizer, exigem que ele treine para ter um bom emprego e para subir na sociedade. Exige que a pessoa suba na sociedade. Faz o sujeito se envergonhar quando ele está sem dinheiro, né? Mas isso é corromper mais o sujeito. E ele tem que se exigir de si mesmo alguma coisa que justifique minimamente os benefícios recebidos, não da vida, não de Deus, mas da própria sociedade humana. Se você não se impõe as obrigações, você entra na depressão, sim. Porque você está vivendo na injustiça, e daí você entra naquele discurso interno de acusação e defesa. Em que hora você se sente totalmente injustiçado, hora você se condena por todos os pecados do mundo.